Aí já é o início de uma estrutura, nota-se nitidamente, é uma estrutura de alvena, que você de observa? rocha, né? É. Aí é um maciço de rocha, uma estrutura de cantaria, né? É, Essas pedras, não sei se é sim, pedra que está ali, sim. é maciça, inteiriça ou já é fruto de um trabalho de concretagem? Isso daqui, nós sorocabanos podemos ter esse privilégio que se nós formos aqui para de Cabriúva e irmos em direção a Jundiaí, nós vamos ter a beleza de vermos ainda uma região com formação rochosa muito grande e algumas indústrias artesanais de paralelepípedo. Então, a gente vê o pessoal fazendo esse desmonte de rocha e criando esses paralelepípedos. Isso era feito à época, justamente isso. Eram modeladas as rochas para ter esse formato cúbico aí. Modelagem, quer dizer, você fabrica, então, uma nova rocha? Não, como se fosse pega a rocha e esculpe ela, você vai quebrando ela como se fosse um grande paralelepípedo. Em cubos, em grandes cubos, que depois você vai... justo. Justo. Tá. Então, tinha esse tipo de material em abundância aí que era feito... Usado material local. Material local. Material local. Agora, a parte de concretagem, por exemplo, o cimento casado com o quê? Casado com pedrisco, com pedra maior, com areia... Quando é feito, nós acho que até vamos ver para frente algumas fotos aí, quando vai se fazer o maciço que foi feito em concreto, né, que é o concreto que a gente chamamos de maciço de concreto, que não é um concreto armado, não é um concreto para ter ferragem, tudo, é simplesmente concreto. Tá? E dentro tem inclusive a presença muito forte de rochas e tem alguns túneis de serviço internamente. Esse material, não sei se teremos alguma foto disso não, mas não raro você tem uma pequena britagem para fazer o agregado miúdo. Agregado miúdo e o maior. Vinha a areia, que também era para complementar, porque você já tinha a formação, né, dos finos por conta dessa trituração, e aí usava-se o cimento importado para compor o concreto, fazer o concreto na obra mesmo. Vai ter foto, tem betoneira que mexia, que fazia é convencional, né? Eu sei que você falou um dia que era uma concretagem ciclópica, alguma coisa assim. Ciclópico é o concreto com uma grande presença de agregados graúdos, que é com presença de rocha dentro. Então você vai concretando e pondo pedra, Até na época eu brinquei, a matéria que é como se fosse um grande pé de moleque construtivo, né? Um grande pé de moleque. Porque para ter uma imagem, uma coisa visual, né? Que é aquelas saliências e tal, e é de alta resistência, Justo. Né? A gente faz uma brincadeira, nas fábricas de cimento, no curso para as crianças de formação profissional, né? O que é o cimento na realidade? O cimento é um estado desconfortável da rocha. Você vai pegar a rocha, vai sacaneá-la, vai submeter-la, vai triturá-la, transformar em processo pó, químico, vai submeter a alta temperatura, essa alta temperatura vai fazer um processo de clinkerização. Esse clinker moído, enquanto ele não estiver na presença... Vira uma farinha que vira pedra de novo. Não, enquanto ele não estiver na presença da água, né, para fazer as reações químicas, ele não volta a ser a rocha que era antes. Ele volta a ser praticamente uma nova rocha por construída. Por isso que vinham barricas endurecidas, porque entrou água de alguma maneira, entrou umidade de alguma maneira. Então, enquanto você preservar ele sem umidade, né, você tem a rocha num estado desconfortável de estabilidade. Não é ela mais, mas ainda é. Né? Agora, no caso de Tupararanga, por exemplo, que é a grande dúvida, não sei o que e tal, porque me parece... que isso foi muito bem feito, com cimento bom, com cura apropriada. Sim. Que garantiu uma parede, um paredão, uma estrutura. Maciço, extremamente sólido, estável. Quer dizer que é um maciço de pedra reconstruída sobre um maciço de pedra virou natural. Como se fosse uma grande pedra com aquele formato. Uma grande fortaleza. E o ciclópico é justamente porque a gente põe pedras naturais juntos, porque é caro fazer o cimento. Sim. E tudo passa a ser uma coisa única, com uma densidade, com algumas características semelhantes à própria rocha. E o mais curioso que anos depois, ao lado, a fábrica de cimento Votoran passou a ser a maior produtora de cimento da América do Sul. Quer dizer, durante muito tempo. Tinha o material, não tinha a técnica. Durante muito tempo. Só que o cimento que foi empregado aí foi o Portland, que veio de Portland, ou mais alguns talvez. O Portland é importado, vinha em barricas de madeira. Não raro essas barricas de madeira, elas vinham com um envolvimento de chumbo internamente, eram seladas em chumbo. Para não entrar para ter maior vida útil.
Inclusive, isso era comum realmente. No início do século passado, né, 1890, 1900, 1910, o cimento era raríssimo, caríssimo, tinha aplicações muito limitadas e eles vinham em barricas de madeira com chumbo dentro. A gente está na entrevista que eu fiz com você, junto com o Antônio Neves, que é químico, né? Sim. E ele falou sobre a parte de impermeabilização, quer dizer, aquilo que garante a durabilidade. Na época ele comentou, não sei se deve estar valendo, ele não deve ter alterado o quadro, que não tinha nenhuma fissura, nenhuma mancha, nenhum sinal de patologia, né? De patologia, aquelas coisas, escorrimentos brancos, aquelas coisas que são sinais de desagregação, de transformação química que pode como é que chama? Quando fica desgastado o material, fadiga no material, né? Deteriorar. Começa a criar uma deteriorização do material com total perda de resistência, né? Ele vai se decompondo, ele vai se deteriorando. Pelo que eu li, assim, eu não encontrei por enquanto ninguém que falasse assim, olha, começou a aparecer alguma manchinha branca, alguma coisinha. Então, essas manchas brancas, elas só aparecem quando você tem uma concretagem em que o cimento não completou a sua reação, que faltou água para terminar de completar a reação, a cura. Quando a cura não é bem feita. Só uma dúvida, já que estamos falando assim, qual é o maior problema? Por exemplo, tem uma parte da barragem que ela está exposta ao ar, ao sol, ao vento, e uma parte está submersa, que está em contato com a água. O que é pior? O que corrói mais ou prejudica mais, dependendo do lugar? Ótima questão. Uma questão que acho que assim, técnica, é uma dúvida recorrente. Na realidade, a engenharia hoje, nós temos algo que nada mais é do que entendermos o que sempre aconteceu, né? Hoje isso está normatizado e tem todo um tratamento disso, que o que importa é o seguinte: em que ambiente está aquele concreto e qual é o grau de agressividade que esse ambiente tem no concreto. Então, eu estou num ambiente ácido, estou num ambiente salobro, estou perto do mar, salino, eu estou com esse tipo de agressividade, eu estou com pH alcalino, pH ácido. Ou seja, essas caracterizações vão determinar o quanto o concreto pode ser agredido e o quanto ele pode ter a vida útil dele reduzida e tudo mais. Estar totalmente submerso numa água bem comportadinha, ou estar, inclusive, totalmente exposto. Até ajuda a impermeabilização? Mantém estabilidade térmica. Estabilidade térmica. Que é uma das melhores coisas que pode existir. Só para fazer uma analogia dessa questão de estabilidade térmica, por exemplo, uma coisa que é bem fácil de entender, de uma maneira, falando uma linguagem bem popular, até desculpe pela simplicidade. Não, mas tem que ser assim mesmo. Mas existe um ditado popular que diz o seguinte: se você quiser estragar uma piscina, deixa ela vazia.